É, com o Rizek não tem meio termo não, ele fala mesmo e aí a gente precisa ouvir o que esse cara tá falando. Separei para vocês os melhores cortes, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos acompanhar o que foi falado no Seleção Sport TV. Qual a perspectiva que a gente tem do Botafogo agir rápido? Né? O dono da SAF está resolvendo coisas muito maiores. Será que ele tem cabeça hoje para pensar no time? Delegar para quem possa decidir? Dinheiro para pagar? É uma situação delicadíssima do Botafogo. E como eu disse ontem no fechamento, é óbvio que esse time não é time para rebaixamento. É óbvio. Só que o ambiente é. O ambiente, tudo que cerca o Botafogo hoje é das piores perspectivas, cara, porque você não sabe como é que vai ser o amanhã. Né? E a pessoa que hoje tem que decidir sobre os rumos esportivos do clube está com preocupações muito maiores, inclusive se ele vai continuar dono da SAF Botafogo, que hoje ele é dono graças a uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro e está enfrentando uma batalha mundial contra um gigante grupo de investimento nos Estados Unidos, que é a Ares, que é a investidora da Eagle. Então o negócio, que é o conglomerado de clubes, então é um negócio muito complexo a situação do Botafogo, e vou falar triste, porque olhando assim de fora, claramente o que acontece no campo, para mim, é reflexo disso daí. Então o Botafogo tem 5 derrotas no campeonato, 2 vitórias, ele ganhou do Cruzeiro na estreia, peço que a gente coloque essa arte no ar, e ele ganhou do Bragantino no último sábado, o jogo que depois acabou sendo o último do Martim Anselmo. E as derrotas do Botafogo são para o Grêmio, para o Fluminense, para o Flamengo, para o Palmeiras. Não jogou mal contra o Palmeiras, perdeu. E agora o 4-1. Das 5 derrotas, 3 de forma contundente, né? A do Grêmio, no clássico contra o Flamengo, e essa de ontem. Toma muito gol, né? É um Botafogo que de 2024 ele ruiu, né? É um Botafogo que perdeu completamente aquela identidade. Embora o Lino tenha citado que a defesa se mantém a mesma, mas estruturalmente o time, ele deixou de existir, ficou lá em 24 na história e tal, porque hoje, Botafogo em nada lembra aquele Botafogo competitivo de 2 anos atrás. Eu acho que dói a perspectiva, cara, assim, insisto, são bons jogadores, o Botafogo tem bons jogadores, claro. Se você olhar só a qualidade do elenco, fala, vai brigar na parte de cima da tabela. Só que não é só isso, né, cara? Vários times já foram rebaixados com você olhando o elenco e achando que era elenco para brigar na parte de cima. Cruzeiro, Grêmio, o Inter no ano passado, né, porque era o mesmo time que 2 anos atrás tinha sido vice-campeão. Então, toda vez que um time grande está na zona do rebaixamento, a gente olha, mas será que tinha elenco para isso? São outras razões que levam o clube a conhecer o inferno do descenso. E o Botafogo está gabaritando todas elas. Atraso, caos, incerteza, ameaça de transfer ban, tá sem técnico de novo. Aliás, o que o Botafogo inventou de treinador nos últimos anos, gente que assim acabou fazendo a estreia e foi ficando, eu acho que não é hora de ousadias. Então o Botafogo já colocou de técnico Lúcio Flávio, Leiria, Fábio Matias, agora teve o Belão, Caçapa, muitas apostas, né? Eu acho que agora... Ancelotinho, né? Primeiro emprego da vida dele na função. Eu acho que agora... O time está em 17º, eu acho, com 7 jogos, né? Mas eu acho que agora é ser conservador, cara. Trazer alguém que possa dar um mínimo de paz. Apagar o incêndio. Pro elenco, né, cara? Um mínimo de paz pro elenco. O problema é convencer alguém, né? Perfeito. De que vai entrar nessa fogueira toda, se é que vai receber direito, não vai. O Botafogo hoje não tem quem pague, né? O problema... O Alex Telles acho que falou sobre isso ontem, que os problemas extracampo finalmente entraram em campo. E isso está começando a pesar. Porque uma empresa, ela quebra de verdade, não é exatamente por causa das dívidas. As dívidas você vai administrando enquanto você tiver caixa. Quando você tem caixa para gerir o dia a dia e consegue, de alguma forma, entra, sai dinheiro e as coisas vão, de alguma forma, sendo tocadas, o teu dia a dia está seguro. O problema é que o Botafogo perdeu caixa. O Botafogo já está atrasando salário, já está atrasando o dia a dia, já tem dificuldade para cumprir com os compromissos da operação. É aí que as coisas entram em campo. Bom, nós temos muito costume de falar que a mídia não gosta do Botafogo e a gente sabe que isso é verdade, né? Então, mas, cara, nesse quesito, eu concordo totalmente com o Rizek, com o que tem sido falado nos programas que ele trabalha, nos programas que ele está apresentando. É um alerta muito importante para a nossa torcida. Vocês viram na matéria aí o que ele fala, que é muito nebuloso, é muito preocupante. Bom, o Botafogo não tem nada concreto. E o problema do Botafogo hoje passa muito longe de ser só dentro das 4 linhas. Vocês viram ele falar, o Botafogo tem um time bom,
Botafogo tem um time que dá para ser competitivo. Mas, como o Alex Telles mesmo falou, e o comentarista falou sobre o Alex Telles, o extracampo tá atrapalhando dentro das 4 linhas. E, cara, eu vou dizer para vocês, o Botafogo não é um experimento de ciências. O John Textor precisa parar de fazer experimentos com o Botafogo. Traz estagiário dali, estagiário daqui. A gente precisa de um treinador. Por exemplo, eu vou ser bem sincero, se é de trazer um cara para aposta, eu prefiro trazer o Anderson Moreira. Quem lembra do Anderson Moreira, né? Que subiu o Botafogo da Série B, pegou o Botafogo. Cara, bom, eu sendo bem sincero, eu preferia ele, velho. Preferia muito que muitos treinadores que ele trouxe. Eu tenho certeza que muito treinador brasileiro arrumaria casa, organizaria defesa e talvez melhorasse até o nosso ataque. No Botafogo hoje falta competitividade dentro, para quem vai jogar, para quem não vai. Falta muito disso. O Rizek, ele deixa bem alerta, né? Que Botafogo não tem um time para ser rebaixado, mas o comportamento deixa o ambiente, né, com o clima de rebaixamento. Então fica claro o que o Botafogo quer propor, o que o John Textor quer propor, e parece que agora a dívida... Bom, não foi só o Botafogo, foi a rede da Eagle. O John Textor deixou um rombo de 1,2 bilhões de dólares para a Eagle, na Eagle com os investidores. Meu amigo, aí você me diz, você acha que esse cara não desviou esse dinheiro? Como é que pode, cara? Não tem lógica isso. Não tem lógica. Bom, é a informação que temos, 1,2 bilhões de dólares. Não, o Lyon só não foi rebaixado porque a coreana salvou. O clube da Bélgica já foi rebaixado, tá com transfer ban, o Botafogo sofreu, saiu, mas já vai entrar de novo. Então eu acho que já deu, cara. Alguém tem que intervir nisso e o Botafogo precisa para já de um novo investidor. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, claro, 100% válidas. O que você falar é o que você falou e não tem problema, cada um tem a sua opinião, tá, galera? Então, torcedor, espero vocês aqui com mais informações no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.